Olá, eu sou o Fábio Karasiak, sou coordenador técnico do Treino Correto e na videoaula de hoje eu vou falar sobre os tipos de fibras musculares e relacioná-las com o desempenho. Mais especificamente, eu vou falar quais são os tipos de fibra, eu vou falar das características de cada tipo de fibra e vou relacionar finalmente elas com o desempenho físico em esportes e em atividades físicas. O nosso sistema muscular, ou seja, os nossos músculos, eles são compostos por fibras musculares, que são as células do tecido muscular. Nós temos basicamente três tipos de fibras, as fibras 1 e as fibras tipo 2, que se dividem em tipo 2A e tipo 2B, por isso três tipos. As fibras do tipo 1, elas também são chamadas de fibras vermelhas ou fibras lentas oxidativas. Por que esses nomes? Vermelhas é porque ela é a fibra, dentre as três, ela é mais capilarizada, ou seja, ela tem mais capilares sanguíneos em contato com ela. Consequentemente, ela tem também mais sangue, mais mioglobina no seu interior. Por isso ela tem esse tom meio avermelhado. Além disso, elas são lentas oxidativas porque elas utilizam principalmente a via oxidativa para a produção de energia, ou seja, a via aeróbia, que utiliza oxigênio. Então, o oxigênio é a principal fonte energética desse tipo de fibra. Como ela é lenta, a produção de força dela, ela acontece lentamente, então ela não é tão rápida como as outras fibras. Em compensação, dentre as três, ela é a fibra com maior resistência à fadiga. Elas são as menores em tamanho, em dimensões, né? O tamanho da fibra tipo 1 é menor do que as outras fibras, porém, ela é o tipo de fibra que tem maior quantidade de mitocôndrias, que é a organela dentro da célula muscular responsável por produzir energia por via aeróbia. A fibra tipo 1, ela tem alta atividade enzimática mitocondrial, exatamente porque tem muitas mitocôndrias, então tem muitas enzimas para fazer com que essa atividade seja alta. E ela tem uma quantidade baixa de ATPase miofibrilar, que é a enzima responsável por quebrar o ATP e produzir energia na miofibrila, que é um componente ainda menor dentro da fibra muscular. Essa é a fibra tipo 1. Eu vou passar direto para a fibra tipo 2B, porque é exatamente o oposto da fibra tipo 1. A fibra tipo 2B também é chamada de fibra branca ou fibra rápida glicolítica. Por que branca? Exatamente pelo contrário da fibra tipo 1, que é a fibra vermelha. A fibra vermelha é muito capilarizada e tem muita quantidade de mioglobina. A fibra tipo 2B não. Ela não é tão capilarizada e ela tem menos mioglobina. Por isso, o sangue tem menos influência na cor dela e ela tem um aspecto mais branco. A fibra tipo 2B, ela tem uma característica mais anaeróbia, ou seja, ela produz energia utilizando mais as vias energéticas que não utilizam oxigênio, que é da glicose e da creatina fosfato, mas ainda assim, a principal fonte energética dela é a glicose, por isso ela é rápida glicolítica. E a contração dela é muito rápida. Dentre as fibras, ela é a que consegue produzir a contração mais rápida, por isso ela é chamada de rápida glicolítica, então, por contrair rapidamente e utilizar a glicose como fonte energética. Ela é a fibra que consegue produzir maior quantidade de força no menor tempo possível. Então ela é a mais forte e mais rápida. Quando comparada com as outras fibras, ela também é que tem maior dimensão, ou seja, ela é a maior das três. Com relação à atividade enzimática, ela tem uma baixa atividade enzimática mitocondrial, comparado com as outras fibras, mas ela tem uma alta atividade enzimática glicogenolítica, ou seja, que participa da quebra do glicogênio, para então conseguir quebrar o glicogênio em moléculas de glicose e utilizar a glicose como energética. Por ser uma fibra de grande quantidade de força e velocidade, ela tem uma alta quantidade de ATPase miofibrilar, ou seja, dessa enzima responsável por quebrar o ATP e produzir energia. E o terceiro tipo é o tipo intermediário, a fibra do tipo 2A. Ela é chamada também de fibra rosada ou fibra rápida oxidativa glicolítica. Pelos nomes a gente já consegue ter uma ideia das características. Então, como ela é uma fibra rosada, ela tem uma quantidade média, comparado com as outras fibras, de mioglobina e de capilares sanguíneos. Isso dá para ela um aspecto rosado, nem branco e nem vermelho, intermediário. É uma fibra que tem características oxidativas e glicolíticas, portanto, ela é uma fibra que produz energia tanto utilizando o oxigênio, como não utilizando oxigênio. Ela é uma fibra aeróbia e anaeróbia.
Ela tem uma resistência média à fadiga, comparada com as outras fibras, então ela é uma fibra bem intermediária mesmo, mas a capacidade de contração dela é rápida. Então, comparada com as outras, uma fibra tipo 1 é lenta, a fibra tipo 2 é muito rápida, ela é rápida. O tamanho dela é um tamanho médio, comparado com as outras fibras. Ela tem alta atividade enzimática glicogenolítica, então ela consegue quebrar o glicogênio rapidamente, mas ela tem uma média atividade enzimática mitocondrial. Ela está no meio termo entre as outras duas fibras e ela também tem uma alta quantidade de ATPase miofibrilar, o que confere a ela uma característica de contração, de possibilidade de contração rápida. A distribuição das fibras é uma característica genética e essa predominância de um tipo de fibra ou de outro tipo de fibra acaba favorecendo o desempenho em determinados esportes. Por exemplo, as fibras tipo 1, elas costumam ser predominantes em atletas que fazem provas de resistência, como corridas de fundo, por exemplo, maratona, ultramaratona, ciclismo de longas distâncias, triatletas, nadadores de travessias, basicamente esportes de longa duração. As fibras do tipo 2A, elas são predominantes em atletas de provas intermediárias, como corridas de meio fundo, entre 400, 800, 1.500 metros, provas de natação de 200 e 400 metros, ou seja, provas que têm uma duração entre 2 até uns 5, 6 minutos. Porque elas conseguem produzir contração muscular rapidamente e elas são resistentes à fadiga. E por fim, as fibras do tipo 2B, como elas conseguem produzir força, bastante quantidade de força em um curto espaço de tempo, elas são predominantes em atletas de 100 metros rasos, que é curta duração e altíssima intensidade, altíssima velocidade, salto em distância, que tem essa mesma característica, levantamento de peso olímpico e basistas também. Mesmo com essas características de tipo de fibra, é importante a gente saber que as fibras do tipo 2B, que também é chamado de tipo 2X, elas podem melhorar sua capacidade de utilizar o oxigênio e elas ficam funcionalmente similares às fibras do tipo 2A, que são mais resistentes à fadiga e são mais aeróbias, mas elas ainda são consideradas fibras do tipo 2B. Então, como eu comentei, a predominância de tipo de fibra ela é uma característica genética e ela favorece o desempenho em determinados esportes, principalmente em esportes cíclicos, que têm repetição de movimento, e em esportes acíclicos, que é o caso de esportes coletivos ou de esportes que têm tempo de reação, que tem um movimento que não é repetitivo, por exemplo, lutas, futebol. Então, num esporte acíclico, por exemplo, luta, por exemplo, MMA, se ele tiver a maior quantidade de fibras do tipo 2B, ele vai conseguir produzir os golpes com mais força e com mais velocidade, o que vai dar um auxílio bem importante para ele, quando comparado com uma pessoa que tem predominância de fibra do tipo 1, que é mais lenta. Ainda assim, o tipo de fibra em esportes acíclicos não é uma exigência para a pessoa ir bem e nem é um limitante, não significa que a pessoa vai mal se ela não tiver aquela característica. O tipo de fibra ele é definido pelo nervo motor que está conectado a ela. O nervo motor é uma parte do sistema nervoso responsável por transmitir a ordem do cérebro para realizar aquele movimento, aquela função do organismo. Então, o músculo tem a função de contrair e produzir movimento. O nervo motor que está conectado a ele é o que define qual que é o tipo de fibra que ele vai ser, curiosamente. Então, se um músculo inervado por um nervo motor que confere a ele características do tipo 1, se a gente retirar aquele nervo e colocar um nervo com característica de fibra tipo 2, ela vai mudar de tipo e com o tempo ela vai mudar de características. Isso já foi provado em estudos com roedores, principalmente, em que eles fazem transplante de nervo. Eles arrancam um nervo motor de um tipo de fibra, implantam em outro tipo de fibra e aquela fibra nova começa a ter novas características. E é isso. Se você tiver alguma dúvida sobre os tipos de fibra, comenta aqui embaixo, a gente vai responder o quanto antes. E se você gostou dessa videoaula, curte, compartilha e se quiser continuar nos acompanhando, é só se inscrever no nosso canal. A gente lança videoaulas semanais sobre o tema de atividade física, treinamento, fisiologia. Um abraço e até semana que vem.